Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, nos lembra da responsabilidade que cada cristão tem de ser um exemplo de transformação para o mundo em que vivemos e na sociedade que estamos inseridos. Essas atitudes devem ser transmitidas através das nossas ações e testemunhos. E se você quiser saber mais e aprender como ser sal da terra e luz do mundo, fica comigo até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Teologia. Meu nome é Christian e este é o quadro Escola Bíblica Dominical. O texto escrito pelo discípulo Mateus, que se encontra no capítulo 5 e nos versículos do 13 ao 16, faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre a vida e o caráter dos seus seguidores. Vamos analisar cada versículo. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus faz aqui uma metáfora interessante, comparando a vida do cristão, ou do seu discípulo, como o sal. Aqui Jesus usa esta metáfora para quê? Para descrever a influência dos cristãos no mundo. O sal, na época, era usado para preservar e dar sabor aos alimentos. Assim, os seguidores de Cristo são chamados a preservar a moral e a verdade em um mundo que está no maligno, que está em trevas, que está em decomposição moral. 1 João capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se o sal perder o seu sabor, ou seja, se os cristãos perderem a sua influência, eles não cumprem mais a sua função de seguidores de Cristo e de serem exemplos para esta geração. Se perdemos a influência sincera, a influência de verdadeiros seguidores de Cristo, seremos o sal que não dá sabor e que não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Agora Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Neste versículo, a interpretação é o seguinte: Jesus compara os cristãos à luz. A luz ilumina e guia, e não deve ser escondida. Assim como uma cidade no alto de uma colina é visível de longe, os cristãos devem ser exemplos de fé e de boas obras, refletindo a luz de Cristo para o mundo ao seu redor. Se o cristão, ele verdadeiramente cumpre o seu papel de seguidor de Cristo, de discípulo, aprendiz do seu mestre, ele será como uma luz que será vista ao longe, como uma cidade que não se pode esconder quando ela está no alto. O resplandecer da sua luz será vista de longe. Efésios 5:8, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai-vos como filhos da luz. É certo, muitos que se dizem seguir ao Senhor, vivem mais como filhos das trevas do que da luz. Mas fomos chamados para ser filhos da luz, da obediência e servir a Deus com sinceridade. Agora o Mateus 5,15. E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Mais uma vez, Jesus, através desta metáfora, identifica que essa luz
ela precisa ser vista e não escondida. Ela precisa raiar para influenciar as pessoas que estão no mundo e estão sofrendo. Jesus reforça que a luz deve ser colocada em um lugar onde possa brilhar e beneficiar os outros. Isto significa que os cristãos devem viver de maneira que as suas ações e os seus testemunhos iluminem a vida das pessoas ao seu redor, servindo de exemplo para mostrar o amor, a misericórdia e a verdade de Deus. 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quando nós somos esse tipo de exemplo, a nossa luz resplandece diante dos homens e o Pai é glorificado. Deus que está nos céus é glorificado pelas nossas obras que refletem como luz. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Este versículo conclui a ideia de que as boas obras dos cristãos devem ser visíveis para que os outros possam ver e glorificar a Deus. Quem não conhece a Deus, quem não consegue ver Deus, glorifica a Deus através das nossas obras, dos nossos atos de bondade e da forma como seguimos a Cristo. A vida cristã não é apenas sobre fé sem transformação, mas também sobre ações externas que refletem a fé. O objetivo é que, ao ver as boas obras, as pessoas reconheçam a grandeza de Deus. Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Pensa comigo, se eu sou como filhos das trevas e faço e pratico má obras, como que essas pessoas vão ver Deus através de mim? Como que eu vou refletir Jesus Cristo através das minhas ações se elas não forem agradáveis a Deus? Se eu desobedeço a Deus, se eu faço mal, o que influencia em mim não é a luz. Mas, em Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus ensina que os cristãos têm um papel vital na sociedade, como sal e luz. Eles devem viver de maneira que preserve a verdade e ilumine o mundo, refletindo o caráter de Deus, levando outros a glorificá-lo. É um chamado à ação e à responsabilidade da vida cristã, não só com palavras, mas também com ações, para que nós sejamos uma placa que aponta o caminho que leva para Deus. João 8,31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quero falar uma coisa com você. O cristão deve ser um exemplo, não só na igreja, mas em todo lugar onde é inserido. Em casa, no trabalho, na escola e até no lazer. Você concorda com isso? Deixe a resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deus abençoe e até o próximo vídeo.